Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Viemos aqui hoje, mais uma vez, para dar andamento no contexto elétrico, na parte de eletrodinâmica. Já vimos em aulas anteriores, na verdade, a aula anterior, sobre processos de condução de elétrons, né? Corrente elétrica, fluxo, né? De cargas por tempo, corrente elétrica. E hoje vamos começar a falar um pouquinho mais de uma situação um pouco mais prática do nosso dia a dia, falar sobre efeito Joule, resistência, o que vem a ser isso? Começar a falar sobre os condutores, né? Quando essas correntes, essa corrente, melhor falando, passa por esse condutor, há uma liberação de energia, né? Esse condutor está ligado a um gerador, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, enfim, que vai gerar energia suficiente para fazer um ciclo completo nesse circuito elétrico. E ao longo desse circuito, nesse condutor, pode haver perdas de energia e liberação de calor. E isso é muito utilizado no nosso dia a dia. A gente tem uma série de aplicabilidades desse efeito que acontece, dessa situação inerente na parte elétrica, que é canalizada para uma coisa muito útil, muito prática no nosso dia a dia, como ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, aquecedores elétricos e por aí vai, uma gama enorme de situações que a gente pode utilizar esse efeito que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá ok? Então, vamos lá para outro quadro para a gente começar a entender bem o que vem a ser essa perda de energia elétrica, essa energia elétrica que se transforma em energia térmica que esquenta esse condutor, tá ok? Vamos lá. Bem, então olha só. Aqui eu coloquei basicamente um resumo do que vem a ser realmente um efeito Joule, tá? O efeito Joule é isso que eu falei com vocês, né? É basicamente a denominação dada à transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Mas como que isso ocorre? Como é que isso ocorre, acontece, na verdade, num condutor? Seria o seguinte, eu vou ler com vocês e vou explicando aos poucos, tá? Essa conversão de energia ocorre quando as cargas elétricas, elétrons livres, no nosso caso os elétrons livres, tudo bem? Que formam a corrente elétrica, ao atravessar o condutor, colidem com os átomos que o constituem, quer dizer, que formam, na verdade, esse condutor. Quer dizer, os elétrons livres têm aquela facilidade de se conduzir, estão num sequencial nesse campo elétrico gerado por essa DDP em função de estar ligado a um gerador, tá? E ao se conduzirem, eles vão batendo nos átomos que formam, né, esse mesmo condutor. E nessas colisões, esses átomos começam a vibrar. Quanto mais eles vibram, mais há geração de calor, tá? Basicamente é isso. E é o que fala aqui o contexto final desse parágrafo final. Nesses choques, os elétrons livres transferem aos átomos do condutor a energia elétrica que receberam do gerador, não é verdade? Realizando a transformação e causando elevação de temperatura no condutor. Quer dizer, a transformação que foi feita aqui, né? A transformação de energia elétrica em energia térmica. E isso faz com que aumente a temperatura desse condutor, que vai ser objeto de estudos e vai ser, na verdade, muito utilizado em situações práticas do nosso dia a dia. Tudo bem até aí? Bem, para a gente ver agora como funciona de fato dentro de um circuito elétrico, esse efeito Joule, como se processa isso de forma mais concreta, a gente tem que entender bem o que vem a ser uma coisa chamada, um elemento do circuito chamado resistor elétrico, ok? Eu vou ler com vocês aqui a definição, ok? Resistor elétrico é o elemento no circuito, no caso, um condutor, tá? Com a finalidade exclusiva de aproveitar o efeito Joule, convertendo energia elétrica em energia térmica. Quer dizer, como eu falei antes, esse efeito Joule é muitas vezes benéfico para a sociedade como um todo, né? O uso do calor oriundo da eletricidade é muito benéfico. A gente tem muitos aparelhos que usam esse efeito Joule. E é processado isso no resistor elétrico, tá? A simbologia que nós temos para um resistor elétrico é isso aqui. Seria uma tramazinha, um enrolamento de fio, tá? Que mostra que, na verdade, isso aqui dá uma conotação de que quando a corrente passa por aqui, acontece umas colisões mais intensas, tá? De uma forma geral, eu vou considerar dentro do circuito elétrico, mais tarde, né, quando a gente for ver ele como um todo já pronto, esse fio condutor como um fio condutor ideal, onde não há liberação de energia, tendo somente liberação de energia no resistor, que pode ser simbolizado dessa forma ou dessa aqui. Aparece muito isso aqui também, tá? Essa e essa. Tudo bem até aqui? Bem, vamos falar agora sobre leis de Ohm. São duas. Vamos falar da primeira aqui agora. Primeira lei de Ohm, tá? O que o Ohm fez? Ele pegou um trecho de um circuito elétrico, tá? Fez uma série de simulações. Ele pegou, na verdade, um condutor onde havia
nele um resistor, ok? Entre esses dois pontos A e B existia uma diferença de potencial. Por quê? Porque a gente sabe que ao passar por um resistor há uma liberação de energia. Então houve uma queda de energia aqui. Consequentemente, a energia potencial do ponto A é diferente do ponto B. Consequentemente, o potencial do ponto A é menor que o do ponto B, ok? Então, na verdade, há uma DDP, ou seja, potencial de A é menor que o potencial de B, tá? Ele colocou isso aqui. Existia uma diferença de potencial, o AB, entre esses dois pontos. Por esse resistor passava uma corrente I. Estava ligada, de repente, numa bateria, numa pilha, enfim. Ele pegou um trecho e analisou esse trecho, ok? Bom, o que ele fez? Ele fazia uma série de simulações e sempre que ele pegava a DDP entre esses dois pontos e dividia pela corrente que ali passava, dava sempre o mesmo valor. Para aquele mesmo resistor, eu tinha sempre o mesmo valor da diferença de potencial entre esses pontos e a corrente, ok? Eu poderia pegar, de repente, esses dois pontos, ligar a um outro tipo de bateria com uma outra voltagem, um outro DDP, eu teria aqui uma outra corrente, mas sempre a razão dessa DDP por essa corrente dava o mesmo valor, ok? O que acontece? Aí eu fiz o seguinte, a constante encontrada recebeu o nome de resistência elétrica do condutor e ela é simbolizada pela letra R. Essa resistência, quer dizer, o resistor elétrico possui resistência elétrica. E o nome é muito propício, porque na verdade o próprio resistor e a resistência vão ao encontro do que vem a ser oferecer dificuldade à passagem de elétrons. Porque quando acontece uma dificuldade desses elétrons, dessa corrente, que forma essa corrente, passarem por aqui, há uma perda de energia. Então, quanto mais dificuldade tem, mais dificuldade. Para uma mesma DDP, eu vou ter menos corrente, vai passar menos corrente. Se eu tenho mais dificuldade, tenho mais empecilho, eu tenho uma dificuldade muito maior, eu vou passar menos corrente. Então, Ohm fez isso, fez uma série de simulações e chegou nessa consequência aqui, ele chamou de resistência essa razão aqui entre a DDP nesses polos aqui, pela corrente que passa pelo resistor. Tudo bem, tá aí? Bem, então aqui nós vimos que essa diferença de potencial pela corrente que atravessa esse resistor é sempre constante. A nominação disso é de resistência elétrica, vale R, tá? Vamos ver agora a consequência desse contexto, desenrolar disso aqui, que é o que rege, na verdade, a primeira lei de Ohm. Vamos para outro quadro? Bem, então olha só, eu tenho aqui, eu sei que isso aqui, essa razão da DDP pela corrente, vale a resistência R. Na proporção aqui, você multiplicando, você chega à conclusão que U igual a R vezes I. Nós vamos usar, a partir de agora, o tempo todo isso daqui. Que a tensão nos terminais de um certo resistor vai ser o valor da resistência desse resistor pela corrente que atravessa esse resistor. Vamos usar muito isso daqui para frente, tá? É a primeira lei de Ohm, tá? Bom, na verdade agora, a minha simbologia em termos em nível de circuito elétrico sofre uma pequena mudança, né? Porque eu sei agora que todo resistor elétrico possui uma resistência elétrica. Então, antes eu tinha colocado isso aqui para representar somente o resistor. Agora eu botei o Rzinho porque esse resistor possui o quê? Uma resistência. Mesma coisa aqui. Esse resistor, né, possui essa resistência. Então, quando você vir isso aí, de alguma forma, você enxergar na questão alguma situação que envolve isso aqui é a resistência desse elemento do circuito que é o resistor elétrico. Ok? E a unidade desse resistor seria o seguinte, olha lá. O resistor, como a gente viu aqui antes, que é a razão entre a DDP e a corrente nos terminais desse resistor, a resistência é essa razão. Então, a unidade da resistência é a unidade dessa DDP pela corrente, ou seja, volts por metro. A isso, a física deu o nome de Ohm, com essa letra grega, ômega, tá? Que simboliza a resistência elétrica. Então, você vir alguma forma, você olhar na questão e 10 ohms, quer dizer que aquele resistor tem uma resistência de 10 ohms. Tudo bem, até aí? Bem, ainda dentro do contexto da primeira lei de Ohm, já que definimos o que vem a ser resistência elétrica, quer dizer, resistência elétrica de um resistor elétrico, existem dois tipos de resistores que vamos ter que analisar, tá? Um chamado resistor ôhmico, tá? E o outro não ôhmico, que se opõe a esse aqui. Vamos ver qual a definição disso aqui. Resistor ôhmico é todo resistor que obedece à primeira lei de Ohm, possuindo então uma resistência elétrica constante. Por que isso é constante? Porque sempre aquela razão de DDP por corrente dava sempre um valor constante. E a essa constante demos o nome de resistência do resistor, ok? Então, se o resistor obedece a essa lei, primeira lei de Ohm,
ele tem sua resistência um valor constante. Parece lógico? Tudo bem? O perfil gráfico desse resistor, desse resistor com perfil ômico, seria isso aqui, uma variação linear. Alguns livros chamam isso aqui resistores ômicos de condutores lineares, tá? Pode aparecer, mas é mais comum aparecer isso aqui, tá? Por quê? É um perfil linear. Para cada valor que eu tenho associado ao U com o I, eu vou ter sempre um valor constante nessa razão, nesse quociente do U com o I, ok? De maneira contrária, eu vou ter o resistor não ômico. Vamos lá para o outro quadro, para ver como é que fica. Bem, aqui seria a situação que vai, na verdade, se contrapor a que a gente falou anteriormente, né? São resistores não ômicos. Se o ômico obedece à primeira lei de Ohm, a lei de Ohm, tá? Aqui não respeita, ok? Então, aquela razão, ela não se mantém constante o tempo todo. Se eu mudo a minha tensão, eu vou ter uma corrente diferenciada. Quando eu faço o quociente dessa DDP com esse meu I, eu vou ter um outro valor do que eu achei anteriormente e assim, de maneira sucessiva, eu vou ter outros valores de resistência. Então, alguns livros chamam de resistência aparente, porque eu vou ter uma resistência naquele momento, vou ter outro no outro momento, enfim, tá? Seria o resistor não ômico. O perfil seria uma situação que não é uma relação linear, né? Uma relação exponencial aqui, tá? Que, na verdade, mostra que não há uma constância nesse quociente, tá ok? Ele mostra que para cada ponto analisado eu vou ter valores de resistências diferentes, tá ok? Tudo bem até aí? Bem, vamos finalizar esse encontro de hoje vendo agora a segunda lei de Ohm, ok? Eu tenho aqui um condutor, peguei um trecho desse condutor que tem uma seção transversal, ok? Que tem um certo comprimento. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho elétrons passando por esse condutor, tem um fluxo de elétrons aqui, tá? Corrente elétrica. Se esse conduíte, esse condutor, na verdade, ele tem uma certa restrição ao movimento, uma certa resistência a esse movimento, uma certa dificuldade a esse movimento, quanto mais comprido for esse resistor, maior vai ser a resistência que essa corrente tem que vencer. Vê se tem bom senso que eu estou falando, ok? Então eu posso falar que a resistência desse condutor, desse resistor aqui, tá? Tão maior será quanto maior for o seu comprimento. Em contrapartida, se esse condutor ele for cada vez mais estreito, ou seja, quando a sua seção transversal for cada vez menor, uma calibragem menor, eu vou oferecer uma dificuldade maior à passagem da corrente, concorda? Se eu pegar e começar a aumentar a seção transversal desse meu condutor, eu vou facilitar a passagem da corrente. Enfim, a resistência desse resistor aqui, no caso desse condutor que é um resistor, tá? Ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento, na verdade, quanto maior for o comprimento desse fio, mais resistência eu tenho que vencer ao passar por esse fio. E inversamente proporcional à área da seção transversal desse fio, e quanto maior for a área, menor é a resistência. Quanto menor for a área, maior a resistência. Então existia essa proporcionalidade aqui, isso aqui é símbolo de proporcionalidade, parece uma letra grega alfa, né? Mas tem uma perninha aqui assim no final, tipo uns ganchinhos, tá? Que diferencia do alfa. Então R é diretamente proporcional a L e inversamente proporcional a A. O que foi feito para poder, como fez para simular e chegar a uma conclusão dessa formatação que eu vou falar daqui a pouco? Ele pegou o seguinte, bom, eu vou pegar de repente agora um condutor com mesmas dimensões, idênticos, nas suas dimensões, tá? Mesmo comprimento, mesma seção transversal, mas feito de materiais diferentes, ok? Ele via que mesmo os fios, né, esses condutores, tendo dimensões iguais, sendo geometricamente iguais, eles tinham resistências diferentes. Então, na verdade, o material usado nesse contexto vai influenciar diretamente na resistência desse condutor, tá? Há condutores que oferecem uma resistência maior, há condutores que oferecem uma resistência menor. Tá? O fato é, esse ρ, onde saiu o símbolo de proporcionalidade, que entrou a igualdade, entrou uma constante de uma letra grega chamada ρ, que simboliza essa característica do material formador, que gera esse condutor. Eu não estou levando em consideração aqui nesse contexto a temperatura, variações de temperatura. Eu estou levando em consideração a temperatura constante, porque a temperatura também pode alterar a resistência desse condutor. Não estou entrando nesse mérito. Tudo bem? Eu estou apenas analisando a mudança que a resistência possa vir a ter em função de eu ter aqui uma troca
de material, fios iguais, com dimensões geometricamente iguais, mas feitos de materiais diferentes. Tá? Então, essa singularidade de cada condutor é que ele chamou de resistividade elétrica. Tá? Então, essa grandeza ρ representa a resistividade elétrica, que é o quanto aquele material pode resistir à passagem de corrente elétrica. Okay? Então, uma depende do material que forma aquele corpo. Eu fiz uma análise dimensional desse ρ. Se eu pegar essa fórmula aqui e isolar o meu ρ, por exemplo, o L aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. O A está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ficaria essa expressão aqui, ó. O ρ sendo resistência vezes a área sobre o comprimento desse fio. Analisando as unidades, então a unidade de ρ vai ser a unidade da resistência elétrica vezes a unidade da área sobre a unidade do comprimento. A unidade do resistor elétrico, da resistência, ohm. A área, metro quadrado, estou usando SI, ok? Sobre distância, comprimento, em metro. Cancela um aqui com aqui, ficou o quê? Que a unidade dessa resistividade elétrica é ohm metro, ok? Então aqui a gente deu uma boa avançada no contexto eletrodinâmico, nós vimos a noção de efeito Joule, o que vem a ser, noção não, vimos o que vem a ser realmente o efeito Joule, o que leva a acontecer o efeito Joule nos resistores, vimos que existe uma resistência dentro do resistor, vimos leis de Ohm, e daqui para frente tudo isso vai ser regido pelo que vimos hoje nessa aula, e um pouquinho da aula anterior também, ok? Hoje a gente fica por aqui, um abraço para você e tudo de bom.